do outro lado da vida. Estamos usando Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, para embasar o tema do outro lado da vida. Como é o outro lado da vida? Essa tem sido a especulação de todos os seres humanos, dado a sua natureza herdada de Deus, sobre a vida no além. Nunca ninguém viu um ser irracional, mesmo um macaco adorando a Deus ou manifestando curiosidade sobre a vida no além. De nossa parte, dado a nossa limitação provocada pelo pecado, só podemos usar uma fonte de informação, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem resposta para tal pergunta. Basta cuidadosamente e sinceramente observá-la. A Bíblia mostra-nos dois lugares para onde vão as vidas depois que morrem aqui. Para o Hades, que significa inferno, ou para os céus com Jesus, dependendo da escolha que fazem aqui enquanto vivem na terra. Bases bíblicas sobre o outro lado da vida. O que a Bíblia diz sobre o Hades e seus habitantes? Conforme descobertas científicas, o Hades localiza-se no interior da terra, lugar onde o fogo é constante e seus habitantes estão em constantes tormentos. Quem são os habitantes do Hades, segundo a Bíblia? Conforme Lucas capítulo 16, versículo 24, o Hades é lugar das vidas de todos os que morrem sem Cristo na impiedade. Lucas capítulo 16, versículo 24, que diz: E clamando, o rico disse: Pai Abraão aqui é uma figura de Deus. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quem disse isto foi o próprio Jesus. Em Marcos capítulo 9, versículos 44 e 48, está registrado o que Jesus disse sobre o Hades, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É bom lembrar que quando Jesus disse sobre o bicho nunca morre, ele não estava mais referindo-se ao Geena, o lixão de Jerusalém, o que ele comparou ao inferno. Mas Jesus já estava aplicando a comparação ao inferno, pois no lixão em Jerusalém nunca teve bicho imortal no meio do fogo. Na carta de Judas, capítulo único, versículos 6 e 7, está escrito: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, que havendo se corrompido como aqueles e ido após a carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo único, versículos 6 e 7. Na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 19 e 20, diz que Jesus, provavelmente entre a cruz e a ressurreição, foi e falou aos espíritos em prisão, mencionando os espíritos dos que morreram no dilúvio. 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 9, diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Conforme depoimentos e comprovações de geólogos, o Hades está realmente no interior da terra, onde há vidas de pessoas ímpias que partiram para lá após a morte do corpo aqui na terra e estão misturadas ao fogo que de vez em quando explode em erupções vulcânicas. No estudo sobre o Lago de Fogo, conforme tradutores russos,
as almas lá constantemente clamam de sede e pedem água, assim como na narrativa de Jesus sobre o rico e Lázaro, o texto básico deste tema. O Hades é lugar de vidas sem Cristo. O que a Bíblia diz sobre os habitantes do paraíso? Em Mateus, no capítulo 17, e versículo 3, a Bíblia registra Moisés aparecendo com o profeta Elias por ocasião da transfiguração de Jesus, falando com Jesus. A Bíblia diz que Moisés morreu. Deuteronômio capítulo 34 e versículo 5. No entanto, ele apareceu no monte da transfiguração, falando com Jesus e o profeta Elias. De onde Moisés veio para estar ali? Naturalmente, sua vida está também no paraíso celeste. Em Lucas capítulo 16, versículo 22, a Bíblia diz-nos que Lázaro, ao morrer, sua vida foi levada pelos anjos para o seio de Abraão, o mesmo paraíso mencionado por Jesus. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus prometeu ao ladrão arrependido na cruz que logo após deixar sua vida, ou seja, a vida deixar o corpo, o mesmo estaria com Jesus no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Em Atos capítulo 7, versículos 55 a 59, Estevão, um pouco antes de ser apedrejado e morto, testemunhou dizendo: vejo o céu aberto e o Filho do Homem, isto é, Jesus, ao lado do Pai. É impressionante que na segunda visão, Estevão viu Jesus em pé à direita do Pai celeste. Naturalmente, Jesus estava em pé para que Estevão, ao morrer o corpo aqui, sua vida, ela seria como foi recebida lá por Jesus. Todos os que recebem a Cristo, ao morrer, Jesus recebe-o com um abraço caloroso lá no paraíso. Assim sendo, Estevão e os demais continuam vivos. Para uns, ao morrer o ser humano, morre tudo. Morre espírito, alma e corpo. Para a Bíblia, para o que está em Cristo, ao morrer aqui, a vida vai para o paraíso celeste. Experiências e comprovações científicas. A minha mãe, antes de falecer, disse ter visitado o paraíso e viu algo tão magnífico lá, como também ouviu uma voz dizendo-lhe: daqui a pouco você estará aqui definitivamente. Cerca de 20 horas depois, ela veio a falecer. Minha tia, irmã de minha mãe, próxima da morte, entusiasmada como vendo o invisível, exclamou: vejo corais de adultos e de crianças cantando muito lindo. Ao ser interrogada por uma de suas filhas sobre o que estava vendo, disse: você não pode entender o que eu estou vendo. Ouvi um testemunho sobre uma irmã em Cristo idosa, internada em um hospital onde também, em outro quarto do mesmo hospital, estava internada a sua sobrinha. Antes do falecimento da idosa, a sobrinha veio a falecer. A fim de poupar a idosa, os parentes não quiseram revelar-lhe o falecimento da sobrinha. De repente, a senhora idosa começa a exclamar: vejo o paraíso celeste e os anjos vindo ao meu encontro. Na exclamação revelou-se surpresa, dizendo: ora, se minha sobrinha está internada neste hospital, como a vejo lá no paraíso? Certa ocasião, num programa do Fantástico da Rede Globo de televisão, apresentou um caso em um dos hospitais dos Estados Unidos. Um enfermo chegou ao hospital e, ao dar entrada, veio a falecer. Depois de considerado clinicamente morto, 40 minutos, o falecido ressuscitou, contando a trajetória que teve durante os 40 minutos.
O mesmo foi e visitou uma mulher em coma na UTI daquele hospital, fornecendo o nome dela, e depois foi passear num parque, quando ao cruzar uma avenida, houve um acidente com uma vítima fatal. Do corpo estirado no chão, levantou-se uma vida com quem ele falou um instante, a qual imediatamente desapareceu. Após conferir tudo o que o ressuscitado disse, foram conferir. Por incrível que pareça, tudo bateu conforme o ressuscitado informou. Os médicos concluíram: do ser humano morre o corpo, mas a vida continua viva. Muitos outros também tiveram experiências semelhantes, porém, estas nos dão ideias práticas do que a Bíblia diz sobre o tema do outro lado da vida. Observações bíblicas complementares. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, diz que quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, os demônios lhe fizeram um pedido: não nos mande para o abismo. Assim sendo, o Hades existe. Em Lucas capítulo 20, versículo 38 está escrito: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Lucas 20, versículo 38. Se o próprio Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz que estariam juntos no paraíso, logo após ambos expirarem, não temos dúvidas, o corpo morre, mas a vida continua viva. Lucas capítulo 23, versículo 43. No contexto bíblico, Jesus contou que após a morte do ímpio e do justo, há um abismo que separa o justo do ímpio irrevogavelmente. A Bíblia mostra-nos dois caminhos, o da vida eterna e o da perdição eterna. Prezado ouvinte, qual tem sido o caminho da tua escolha? Pense a sério nisto e tome uma decisão por Jesus Cristo. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão.